Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos conseguem me ver e me ouvir bem? Me confirmem aí, por favor, se a imagem e o som tá ok para vocês, porque assim que vocês me confirmarem isso aqui, eu começo a nossa live para valer. Enquanto vocês vão me respondendo aqui nos comentários se tá tudo beleza aí para vocês, se tá todo mundo me ouvindo bem, se a imagem tá ok, eu vou só acertando alguns detalhes aqui de configuração, tá? Da nossa live aqui, moderação, essas coisas assim, mas me digam aqui se está tudo certinho para vocês, beleza? Como é que tá aí para vocês? Tudo certo? Moderação aqui já definida, tudo ok. Beleza, pessoal, já estou vendo que algumas pessoas estão respondendo, aparentemente está tudo certinho. Então a gente pode começar o nosso bate-papo aqui para valer, tá certo? Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar, eu sei que aqui no nosso perfil do Instagram, né, pessoas novas chegam todos os dias, né? Então, de repente, você está assistindo a uma live aqui no perfil do curso Dentista e Militar no Instagram pela primeira vez, não sabe bem quem é essa pessoa aqui, né, que está conversando com vocês. Então, vamos dar uma contextualizada aqui, né, em algumas coisas, para dar uma nivelada, né, em todo mundo, para que aí sim a gente consiga começar a nossa live para valer, tá? Então, para essas pessoas, né, que ainda não me conhecem, que ainda não conhecem o curso Dentista e Militar, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para vocês, tá? O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército, tá? Eu passei nesse concurso no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora, e com a intenção de ajudar outros dentistas, iguais a vocês, que estão aqui me assistindo, eu criei o curso Dentista e Militar. E o objetivo do curso Dentista e Militar não é só ajudar dentistas a conseguirem aprovação no concurso do Exército, mas também nos outros 2 concursos das Forças Armadas. Eu estou falando aqui do concurso da Marinha e do concurso da Aeronáutica também. Esse é o nosso foco atual, certo? E a gente vem cumprindo bem esse objetivo, pessoal. Prova disso, né, são os resultados, né, que os nossos alunos vêm colecionando de aprovações nos 3 concursos das Forças Armadas. E o tema da live de hoje, pessoal, tem tudo a ver com aluno aprovado. Porque hoje a gente vai conversar aqui com a Thaís. Tá? A Thaís foi aluna nossa do curso Dentista e Militar no ano de 2025 e ela foi aprovada para a vaga de implantodontia em 3º lugar. Ela está lá, inclusive, já participando do curso de formação de oficiais, né? Já é dentista concursada, né? E o objetivo dessa nossa conversa de hoje, pessoal, desse nosso bate-papo aqui com a Thaís hoje, é permitir que ela compartilhe a história dela com vocês. E por que isso é importante? Pessoal, isso é importante porque para conseguir esse resultado, ela teve que superar uma série de desafios, ela teve que vencer vários obstáculos e eu tenho certeza que esses desafios, que esses obstáculos que ela venceu, são muito parecidos ou iguais até aos que vocês estão vivendo, tentando vencer nesse momento, tá? Além disso, é claro, ela vai compartilhar dicas de preparação, né? Vai dizer o que ela fez para ser aprovada. Então, esse bate-papo aqui, pessoal, realmente vale ouro para vocês que são dentistas e querem conquistar a aprovação, não só nesse concurso da Marinha, que foi o que ela passou, mas também no Exército ou na Aeronáutica, tá certo? De antemão, eu já incentivo vocês a compartilhar, né, o link dessa live aqui com todos os seus colegas dentistas que querem também passar nesse concurso da Marinha, ou do Exército, ou da Aeronáutica, nesse ano de 2026. Porque, como eu falei, ela vai trazer o ouro aqui para vocês que querem conquistar esse objetivo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, o canal está aberto aqui para vocês enviarem as perguntas que vocês quiserem. Então, a qualquer momento, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, que ao final do nosso bate-papo aqui, a Thaís e eu, né, vamos nos juntar aqui para responder todos vocês. Beleza? Pessoal, feita essa breve introdução aqui, vamos para o que interessa? Vamos chamar a Thaís aqui para a gente dar início aqui
a estrela da noite aqui, né? Pra gente dar início à nossa live. Deixa eu ver se ela já tá online aqui, para eu poder mandar o convite para ela, beleza? Vamos lá, deixa eu ver. Eu nunca lembro onde que eu vejo aqui as pessoas para participar da live. Deixa eu ver se eu apertei o botão certo. Achei aqui. Pronto, já achei ela aqui. Deixa eu convidar ela então para a gente poder começar. Thaís, prepara aí que vai chegar uma solicitação para você. Deixa eu aumentar o volume do meu celular para poder ouvir ela. Oi, Thaís, tudo bem? Oi. Tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Tô sim. Deixa eu só desligar esse ventiladorzinho aqui, que ele tá muito alto aqui, senão eu não vou conseguir te ouvir direito. E aí, como é que tá essa vida de dentista concursada já? Já mudou? Já dá para dizer que mudou ou não? Bastante. Bastante? Tá feliz? Pelos poderes, Muito, feliz, né? muito. Legal, Thaís, legal, Thaís. Vamos dando início aqui, então. Eu já fiz uma breve introdução aqui, eu vi que você já estava aqui online, né, assistindo, né, participando já. Mas para Sim. o pessoal já ir te conhecendo, Thaís, para eles saberem um pouco de onde você veio, né? Conta um pouco para eles aqui da sua história, né, da sua formação, por que que você resolveu se tornar dentista, por que que você escolheu a implantodontia para atuar, não sei se já foi de repente pensando em concurso militar ou não, dá uma contextualizada aqui no pessoal para eles já irem conhecendo um pouco você, para aí sim a gente entrar em outros assuntos aqui depois, por favor. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Thaís, né? Assim, dentista e militar é uma coisa muito particular minha, porque não tem nenhum dentista na minha família, né? Eu sou a primeira. E por volta, assim, de uns 7, 8 anos eu botei isso na cabeça que queria ser dentista e, né, consegui. Não fiz a especialização pensando em concurso. Eu fiz mesmo por afinidade, né, ao longo da minha formação e ali no início da minha carreira. Era uma área que eu me identificava e acabei fazendo realmente implantodontia, mas não foi pensando em concurso. Entendi. Bom, uma coisa eu já posso dizer que a gente tem em comum, né? Porque eu também sou o primeiro dentista da família. Então, assim, foi realmente assim um pioneirismo, digamos assim. É meio complicado esse começo, né? Quando você não tem ninguém ali para te encaminhar, né? É diferente de dentistas, né? Que já tem algum dentista na família, alguma coisa assim. Essa entrada no mercado ela é um pouco mais tranquila, né? Você teve essa dificuldade assim no começo também para se situar no mercado? Como é que foi a sua experiência com isso? Assim, você pode compartilhar com o pessoal também? Teve alguma dificuldade? Como é que foi isso? Bastante. Assim, a gente sai da faculdade com uma visão, né, da odontologia que as pessoas acabam vendendo pra gente de que a gente vai sair já rico. E é bem diferente. Então, assim, desde que eu saí da faculdade, eu fiz uma coisa que eu achei que dentista nenhum não queria fazer, que era sair de porta em porta entregando currículo para conseguir o primeiro emprego. Pois é, na faculdade, eu imagino que você tenha tido essa percepção também, né? Mas a nossa formação, eu não sei como é que é hoje, né? Eu sou um pouquinho mais velho aqui que você, né? Um pouquinho entre aspas, né? 38 anos, né? Mas eu lembro que na minha época, Thaís, assim, a formação era técnica, entendeu? Você sai dentista e ninguém falava em concurso, ninguém falava em, sei lá, em marketing, gestão, vendas, nada disso. Então, você saía formado tecnicamente, tá, e agora? Né, os pacientes vão bater na minha porta aqui, né? Uhum. Complicado, né? A sua formação foi assim também? Foi, mas na verdade, assim, o que teve foi o que eu tive até agora, que Uhum. foram alguns representantes de clínica popular no Sei, final, no final da faculdade, sei. oferecendo já emprego. E foi o que aconteceu comigo. Eu já saí da faculdade para clínica popular e estava em clínica popular até agora. Você é do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro. Pois é, quando eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade em Salvador, né? Eu não fiz no Rio. Mas eu fui para o Rio fazer a minha especialização em dentística, né? E aí eu tive que trabalhar também em clínica popular, né? Era lá que... Essas eram as clínicas que eu era aceito naquela época, né? Lá em 2011, né? Lá vai tempo aí. Trabalhei em clínica popular ali em Bom Sucesso, Madureira, pegava trem, pegava ônibus, e assim, ganhava, sei lá, R$ 50 por dia, R$ 100 por dia. Era uma vida complicada, né? Foi isso que me motivou a fazer concurso militar. Foi isso também que te motivou a fazer concurso das Forças Armadas? Sabe? Teve algum benefício ali que você já conhecia, que te chamava a atenção e que te atraía, que você sabia que ia mudar a sua realidade?
E até aproveito para perguntar também como que você conheceu essa oportunidade também. Você pesquisou? Alguém falou para você? Como é que foi isso, assim? Então, na faculdade a gente ouve falar, né? Mas a Certo. gente eu pelo menos não tive acesso à porta de entrada. Uhum. Tanto que nas apresentações de faculdade eu sempre falava, eu quero ser dentista da Marinha. Aham. Mas eu nem sabia como fazia isso, né? E aí em 2024 eu abri o implanto na FAB Foi. e Uhum. eu fiz. Só que eu fiz sem estudar. E ali eu conheci o curso. E Uhum. no curso eu conheci os outros concursos. Então, assim, foi através do curso mesmo que eu conheci. Entendi. E desses benefícios assim que você passou a conhecer, né, que a carreira oferece, né? Toda carreira tem suas vantagens e, entre aspas, desvantagens, né, Thaís? Na verdade, eu nem gosto de usar muito esses termos, né? Eu acho que toda carreira tem a sua realidade, né? A partir do Uhum. momento que você conhece ela, você é voluntário para ingressar qualquer carreira, tá, pessoal? Qualquer uma. Você sabe o que te espera ali na frente. Mas é claro que a gente busca determinada carreira principalmente por causa dos benefícios, né? Da melhora na nossa vida, né, que ela vai trazer. Quais foram os das Forças Armadas especificamente, assim, da Marinha? O que que te chamou a atenção? Pô, isso aqui, sabe, é esse salário que vai mudar minha vida? Ou então é a aposentadoria? O que que foi exatamente, assim? O que que você viu que ia mudar a sua vida para melhor, que te motivou, assim, quando você estava estudando? Assim, eu vejo as Forças Armadas como muito incentivadora também do estudo. Então, eu vi como realmente um trampolim para minha profissão. Então, receber o salário no dia correto, sem atraso, ter direito a férias remuneradas, não ter aquela dúvida de que amanhã alguém vai te mandar uma mensagem te dispensando. Então, assim, a estabilidade foi o máximo, mas também a possibilidade de crescimento na profissão. Sim. A Marinha tem isso, né, de ofertar cursos, né, eu sei disso, o Exército também tem, tá? Volta e meia a gente recebe algumas mensagens, assim, alguns convites, né, para facilitar a linguagem aqui para o pessoal, né? Uhum. Não é o termo exato que a gente usa lá dentro, né, mas é como se fosse uma espécie de convite, pessoal, às vezes, para a gente fazer algum curso, até de especialização, tá? A gente recebe às vezes, né, os dentistas concursados, né, Thaís? Para você ter uma ideia, eu não sei se eu já contei isso para você alguma vez ou se você me ouviu falando isso, mas só para complementar o que você falou. A gente já recebeu no Exército, pessoal, eu já recebi, né, vou dar o meu exemplo aqui, vou falar de mim mesmo, né, mas eu e meus colegas, por isso que eu digo a gente, convite para fazer um curso de odontologia digital, né, para manusear aquela máquina, o CEREC, né, aqueles bloquinhos que são impressos e tal, porque o hospital, né, que eu trabalhava adquiriu aquela máquina. Então, assim, olha o nível, né, Thaís? Odontologia digital é uma realidade nas Forças Armadas no geral, né? Não é só nesse hospital que eu trabalhava do Exército, não, tá? Então foi adquirida essa máquina, e é claro que os dentistas precisam passar por um treinamento, né? Senão não vai dar certo. Chegar uma máquina de, sei lá, 600 mil reais, você não sabe mexer, vai dar problema, né? Então a gente foi para São Paulo fazer um curso, né? Custeado pelo Exército, né? Estadia paga, passagens pagas. E esse conhecimento, né, Thaís, ele fica na nossa cabeça, né? A gente vai usar na família militar, claro, né? Mas é um conhecimento que você ganhou e você pode usar fora, né? E você pode trabalhar fora, né? Você trabalha ali suas 30 horas semanais no hospital militar e você usa aquele conhecimento que você adquire ali no dia a dia. Esse é um exemplo só para o seu benefício na sua carreira privada mesmo, como você mesmo comentou, né? Então isso é muito interessante. Certamente vai chover oportunidade para você também. Pode esperar que vai chegar. Amém. É bacana. E antes de fazer o concurso, Thaís, você pensou em entrar como temporária da Marinha ou do Exército Aeronáutico? Porque existe essa outra via também, né? Isso passou pela sua cabeça ou não? Foi direto no concurso? Não passou sim e eu fiz o RM2 no ano passado. Hum, Por quê? uhum, Porque a implantodontia eu já sabia através do curso que é uma área que é um pouco escassa de abrir. E aham, abriu para implanto RM2. sim, Eu fui fazer. Mas aham, assim, tanto a FAB quanto o RM2 foram duas provas que eu fiz, sendo bem sincera, sem me dedicar tanto quanto eu me dediquei a essa. entendi. Eu estudei, mas não foi aquele estudo, gente. Não foi. Não chegou nem perto do que eu fiz agora para entrar. Entendi, entendi. E você disse que fez a prova da aeronáutica, né, sem se preparar, fez essa prova da Marinha, e você já estava começando a se preparar para a prova do Exército também, né? Como é que estava esse início, assim? Como é que estava a sua cabeça? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, é uma dificuldade que muita gente tem, Thaís, tá?
As pessoas, às vezes, elas fazem a prova pela primeira vez, aí não passam, o que é normal, concorda comigo? A maioria das Uhum. pessoas que fazem essas provas, elas não passam no concurso. Né? São poucas as pessoas que passam de primeira. Eu não passei de primeira. Né? Então, como é que estava a sua cabeça nesse recomeço, digamos assim? Porque eu sei que você não parou de estudar, mas Uhum. a verdade é que parece um recomeço. Como é que você estava lidando com isso? Assim? Você já estava se preparando para implanto no Exército, que foi a vaga que abriu. Assim, não é fácil, né? Somos Uhum. seres humanos, então ainda mais eu que fiquei numa posição que em um certo momento eu estava empatada com a primeira. Então a gente coloca expectativa que vai entrar e tudo mais, mas assim, gente, se a gente for parar para ficar presa a esses detalhes, a gente não faz nada na nossa vida. Então a gente tem que encarar as coisas como passado, Sim. né? Eu estava acompanhando o processo, porque eu sabia que poderia ter uma possibilidade de ser chamada, mas assim, a vida seguiu. E eu precisava me dedicar um pouco mais para o Exército, um pouco mais do que eu me dediquei para essa prova, para tentar entrar. Então, assim, não tinha tempo para poder ficar pensando no que não foi, né? Exatamente, exatamente. E voltando ainda, Thaís, agora para esse concurso da Marinha que você foi aprovada de fato, né? Quanto tempo você se dedicou especificamente para essa prova? A partir do momento que você decidiu, ó, vou fazer, abriu vaga para implanto na Marinha, ou então até antes disso, né, pô, vou mirar em implanto na Marinha, por quanto tempo você considera que foi o seu tempo de preparação? Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, quanto tempo eu preciso de estudo para passar? Será que eu consigo, a partir do momento da liberação do edital, ser aprovada? Inclusive, eu já provei isso aqui com a outra live da outra colega que tinha ficado até na sua frente, né, da Marcela. Né? Ela conseguiu passar em Planta Maria com menos de 3 meses de estudo, começando do zero. Mas como é que foi isso para você? Quanto tempo você levou? Eu comecei a estudar assim que abriu o edital, erradamente. E quando eu vi minha vaga, eu fiquei desesperada, porque Aham. como eu tinha feito a FAB em 2024, eu já tinha entrado em contato com o senhor e o senhor já tinha me orientado a entrar no curso, mas a gente é teimoso. Pois é. Quanto antes, Eu antes. Então, conheço, assim, eu conheço bem essa teimosia, tá? o quanto antes a gente começar é o ideal. Mas eu Sim. comecei a estudar assim que abriu o edital, mas também estudei todo o tempo. É bem importante você falar isso, Thaís. Sempre que algum aluno aprovado nosso comenta isso, eu preciso mergulhar, eu preciso me aprofundar, porque isso é muito importante para quem está ouvindo aqui. Você estudou em todo o seu tempo livre, certo? Sim, senhor. Explica para o pessoal a importância de você usar todo o seu tempo livre para estudar, porque eu sei que o que você vai falar, o que eu estou falando aqui pode parecer óbvio, né? Porque é o estudo que vai fazer você acertar mais questões na prova, e quem acerta mais questões na prova passa. Então, por que que as pessoas não fazem isso? Arrancou pedaço, assim, você abre mão do seu final de semana, de aniversário do tio. Como é que foi essa Não. experiência para você de usar todo o seu tempo livre para estudar? Teve uma vez que eu vi uma frase, eu acho que foi numa caixinha que o senhor tinha respondido, que o Aham. senhor falou que a gente tinha que ser obcecado. Sim. E assim, gente, é isso, é obsessão. Então, assim, pra mim, eu nem lembro o que eu perdi o ano passado, sendo bem sincera. Mas eu estudava todo dia, o tempo inteiro. Eu acordava 4:30 da manhã, estudava até 7 horas. Aí parava, tomava café, me arrumava e ia trabalhar. No trabalho, eu não levava material para estudar, mas eu ficava no chat GPT fazendo simulado com as matérias que eu tinha estudado, por exemplo, no dia anterior ou na madrugada. Que era uma forma de eu ficar batendo, porque assim, você tem que ficar vendo aquilo ali o tempo inteiro para você não se esquecer, né? E chegava em casa, aí eu fazia futebol, né? Fazia minha aula 1 horinha para poder esparecer um pouco. Quando eu chegava, era banho e estudar até aguentar. Então, assim, todo o tempo, todo o tempo. Eu achei muito interessante isso que você falou, de você não lembrar do que você perdeu no ano passado. Porque eu tive a mesma sensação quando eu estava estudando para o concurso do Exército lá atrás. Inclusive, um amigo meu, depois de algum tempo assim, né, ele estava querendo, ele nem era dentista, tá? Ele queria fazer um concurso para uma outra área, né? E aí ele veio tirar umas dúvidas, né, perguntar como é que era essa vida de concurseiro e tal. E ele falou assim para mim, eu nunca esqueço disso. Ele falou assim para mim, ele falou, cara, você não lembra que a gente chamava você para sair assim e você não ia e tal, nem para ver um jogo, alguma coisa? Eu falei, cara, eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada daquela época assim. Porque a gente precisa ser obcecado, né? Esquecer que o mundo existe para conseguir passar. Concorda comigo? Inclusive, eu fiz isso, eu desativei Instagram. Eu fiz um outro Instagram só para seguir o curso e ficar acompanhando as coisas do curso Aham. relacionada com o curso. Então, assim, eu me desliguei, eu sumi.
Porque a gente tem que balancear, né? O que é o importante pra gente. Se é sair, se é confraternizar ou se é a vaga que você quer. Exatamente. Depende do que você quer para sua vida, né? E as escolhas são nossas, né, Thaís? Cada um faz o que quer e depois arca com as consequências, Sim, né? sim. Mas falando em foco, né, falando em obsessão aqui, né, em ser obcecado e tal, você estudou nesse período só para a prova da Marinha ou você, sei lá, pensou em fazer alguma outra prova no meio do caminho também? Como é que foi isso para você? Não, gente, não tem como. É muito conteúdo, é muito detalhe, e assim, é loucura você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, Uhum. três coisas ao mesmo tempo, porque além de você estudar para sua prova, você tem a sua vida. Por exemplo, eu tenho filha, eu tenho Uhum. esposo, então assim, eu tenho eu também, então não tem como. Gostei dessa, eu gostei Você dessa. tem você tem que focar em uma coisa só. É uma força direcionada para um lugar só, é muito mais fácil de você romper do que você atirar. Sim, com certeza. E como que era essa rotina, Thaís? Porque você falou que você é casada, que você tem filho, né? Certamente você trabalhava também, né? E eu vejo, Thaís, que não sei se você vai concordar comigo, tá? É claro que a gente tem que ter capacidade intelectual, tem que ter disposição, tudo isso. Mas eu acho que a nossa força mental para passar no concurso desse, eu acho que ela é o mais importante de tudo, porque a nossa mente, ela tende a nos sabotar. Porque a gente sempre busca naturalmente ali se acomodar e não querer sair da zona de conforto. Pessoal, isso é normal. Agora, isso não leva a lugar nenhum, Uhum. né? Então, Sim. assim, como que você venceu essa rotina sua, né? Essas dificuldades que você tem? Porque eu vejo que muita gente usa essa desculpa, assim, ah, eu trabalho o dia inteiro. Ah, porque eu tenho marido, ou então esposa. Ah, eu tenho filho. Ah, que não sei o quê, eu não posso, porque, sabe? Milhões de desculpas, assim. Mas como que era a sua rotina? É importante que você compartilhe com as pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente vai ter rotinas, muitas vezes, mais leves até do que a sua, e que estão usando essa rotina como desculpa para não conseguir estudar e passar. Como que era o seu dia a dia quando você estudava? Eu não tinha uma opção, né? Sim, Graças a Deus eu tive um certo apoio, uma rede de apoio, que era meu esposo, meus pais. Então, assim, quando ninguém conseguia ficar com a minha filha para eu poder estudar no meu, tipo, sábado e domingo, que era um tempo mais livre, ela ficava aqui em casa, mas eu conversava com ela. Olha, isso aqui é para nós duas, e a mamãe precisa e tudo mais. bacana. E, gente, é uma coisa de louco, não tem como, assim, abrir mão, sabe? Você precisa sacrificar alguma coisa. E a rotina tá dentro dessa alguma coisa que você vai sacrificar. Eu, trabalhando em clínica pop, eu chegava morta, cansada, porque eu atendia muita gente durante o dia. Mas eu não tinha opção. Ou era eu continuava naquela rotina que eu não estava feliz, ou eu fazia mais algum esforço para poder tentar mudar de alguma forma. E foi isso que eu fiz. Essa sua história, ela não é única, tá, Thaís? Você não foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso, né? Claro que você tem um mérito total de ter vencido isso, mas por que que eu digo isso, né? Que você não foi a primeira pessoa a fazer isso? Porque eu conheço outros exemplos, tá? Inclusive colegas de turma meus que fizeram exatamente a mesma coisa. Passaram no concurso com filho, com marido, com esposa. Teve até uma conversa que eu tive, foi até uma live que eu fiz com um colega meu lá atrás, no começo assim do curso de dentista militar, acho que está até no YouTube essa live ainda, caso alguém queira ver, com o Mota, né? Ele passou no concurso para prótese, né, no exército, né? Foi da minha turma quando eu estava falando, e ele mandou uma foto que a gente até compartilhou no dia dessa conversa que a gente fez, do filho dele sentado no colo dele e uma pilha de livros assim enquanto ele estudava. Então, pessoal, essa é a rotina de quem quer passar nesses concursos. Tem que fazer, é o que tem que ser feito. Não é verdade, Thaís? E outra coisa que eu achei muito importante também que você falou é esse alinhamento de ambiente ali que você tinha, sabe? Pelo que eu entendi, seu marido estava ok com você estudar para o concurso, a sua filha entendeu, né? É filha ou filho? É filha. Filha. A sua filha entendeu, desculpa. Então, assim, as pessoas que estavam ao seu redor, como você falou, você tinha uma rede de apoio, né? Que permitiu, né, que você criasse as condições ali para que você estudasse, focasse no concurso e conseguisse passar. Eu sei que nem todo mundo tem isso, né, Thaís? Mas as pessoas, pessoal, vocês têm que tentar criar isso da melhor maneira possível. E muitas vezes, né, Thaís, não é tão difícil como as pessoas pensam, né? Então, pô, se você tem um grupo de amigos e tal, né, dentistas que não querem passar no concurso, eles têm outro foco na vida, sabe? Não estão alinhados com o que você está fazendo. Pessoal, infelizmente não, felizmente, inclusive para eles, né? Porque você é uma amizade que não está servindo para eles no momento, né? Não está alinhado com o que eles querem. Você tem que se afastar, né? Você tem que buscar pessoas que estão alinhadas com o que você quer.
né? Pessoas próximas ao seu objetivo. Concorda comigo, Thaís? Sim, faz toda a diferença mesmo. Faz toda a diferença, né? Ainda mais para uma prova como a da Marinha, né? Que é tida como a prova mais difícil, né? Das três das Forças Armadas, né? Sim. Você tinha essa percepção também quando você começou a estudar? Você consegue até fazer uma base de comparação? Por mais que você não tenha se dedicado à prova da aeronáutica, você consegue comparar, assim, prova da aeronáutica de implanto, prova da Marinha de implanto, de repente a sessão de prova de odonto geral do Exército, né, que você já estava estudando, porque o edital do Exército foi liberado agora, né? Você não chegou a ver Sim. nada do que ia cair para implanto, né? Assim, eu imagino que vai ter algumas coisas similares ali. A gente está montando esse módulo para o pessoal, inclusive. Mas como que você consegue fazer essa base de comparação para o pessoal entender o que, que cada prova exige, assim? A Marinha é a mais complicada mesmo? É, é a mais, sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, na parte de implanto, sendo bem sincera, com comparação com a FAB, eu fiz a mesma quantidade de acerto, né? Eu acho que eu errei 5 questões só nas duas provas, Tá. na FAB e na Marinha. Mas, assim, era muito similar, só que a Marinha, ela tem um negócio com a bibliografia que ela é fiel àquela bibliografia. Então, assim, às vezes você tem uma noção de vamos supor, uma medida de algum outro autor, mas tem que ser a medida que o autor dela está pedindo. Então, assim, com certeza ela tem muito mais detalhes. E a prova geral, então, nem se fala, gente. Nem se fala. A odonto geral da Marinha é terrível. E, Thaís, dado esse grau, né, de exigência, realmente, eu não gosto de falar de facilidade ou dificuldade, porque a partir do momento que a gente domina essa missão que está diante de nós, a gente consegue tornar ela fácil, entre aspas, né? É uma questão de domínio, né? Agora, sabendo desse nível de exigência maior da prova da Marinha, né, você teve ajuda, né, do curso dentista militar e tal, mas por que que você decidiu buscar essa ajuda? Né? E como que você acha assim que isso de repente contribuiu para que você alcançasse esse resultado? Assim, se a gente for parar para pesquisar concurseiro no geral, nem só dentista, a gente vai ver que o concurso precisa de bastante direcionamento. Você precisa saber o que você está estudando. Porque é um leque grande, mas tem uma parte que é um funil, né? Então, assim, para escolher o curso, eu vi, poxa, ele é dentista, ele é concursado, ele sabe, ele está lá dentro, ele sabe. Então, esse foi um dos motivos que, né, eu escolhi o curso. E, assim, é certeiro, é um funil certeiro. A gente enxuga bastante, mas sem deixar passar nada e acaba te direcionando melhor. E teve alguma funcionalidade, alguma coisa assim que você sentiu, caramba, esse direcionamento, essa ferramenta aqui foi importante para mim? Porque eu lembro que foi a primeira vez que abriu implantodontia na Marinha, né? Não a primeira vez na história, né? Mas foi a primeira vez que abriu desde que o formato de prova da Marinha mudou, né? Que eles passaram a dividir as 50 questões em 25 da especialidade e 25 de odonto geral. Então, até para o curso foi uma novidade, né? Porque a gente teve que montar esse módulo do zero, né? E Uhum. acabou dando certo, né? Tanto que você e a Marcela conseguiram a aprovação. Mas teve alguma coisa específica assim que o curso ofereceu que você se lembra que, pô, isso aqui foi importante para mim? Pô, esse foi o direcionamento, foi alguma coisa, alguma ferramenta específica? O que é que você se recorda assim daqueles meses de estudo que você exerceu assim? Foi a planilha, me ajudou muito a planilha, porque você consegue enxergar o que você já estudou. E aí tem hora que a gente se perde, é tanto conteúdo que a gente se perde. E os questionários que tem, né? Cada matéria e você acaba meio que frisando ali o que você acabou de estudar. Às vezes pega uma questão lá que você deixou passar despercebido na matéria, mas na questão tá lá e você já se atenta que tem aquilo ali também. Bacana, bacana, Thaís. E depois que você viu o seu nome, né, na lista de aprovados, qual foi a sensação que você teve, né? Esse momento, eu sempre faço essa pergunta, tá? Qual foi a sua sensação naquele momento? Porque, sendo bem sincero com você, eu não esperava, né, que fosse haver ali uma convocação, né, de outros candidatos além da vaga principal, né? Então, qual foi a sensação? Foi surpresa? Você esperava? Já estava se preparando de alguma maneira? Separando documentação ou não? Como é que foi isso? Ai, professor, vou ser bem sincera, minha fé é grande. A minha fé é grande, eu já estava preparando tudo, vacina, tudo. Eu falei, se não chamar, não chamou, mas se chamar, eu tô pronta. E eu fiquei muito, muito feliz. Vou te falar, até agora a minha ficha não caiu muito bem.
Eu fico Mentira. assim, gente, eu tô aqui dentro, meu Deus, que loucura. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. E a família, como é que foi a conversa? Como é que foi o momento assim de dar notícia para os familiares e tal? Eu lembro que você mandou uma mensagem para mim até no dia, né? Eu vi algumas horas depois assim e falei, caramba, pô, não sabia, não estava esperando também essa convocação aqui. Até para mim foi uma surpresa. Como é que foi a conversa com o marido, assim, com família, pais, assim, como é que foi isso? Ah, que parecia até que o Flamengo tinha ganhado uma Libertadores. Então o pessoal estava bem feliz. Essa alegria eu Tava. conheço. Legal, Thaís, legal. E, Thaís, antes de você conquistar esse resultado, né, de ter vencido e ter visto seu nome na lista de aprovados, né, como você até já deu um spoiler aqui, não foi exatamente fácil, né? Você teve que fazer vários sacrifícios, né, teve que abrir mão de muita coisa, e é normal, tá? Pelo menos com a maioria das pessoas, não sei se isso aconteceu com você, você se questionar de alguma maneira, né? Pô, será que eu sou capaz? Será que vale a pena continuar? Isso passou pela sua cabeça ou não? Eu sempre pergunto isso porque as pessoas têm muito receio, sabe, sabe, de não conseguir. Elas têm esse medo. Como é que foi isso para você? Assim, eu não consigo nem dizer direito. Por quê? Dentro de mim, assim que saiu, eu até falei com meu pai, né? Eu falei, pai, eu tenho certeza que eu consigo, porque eu sou muito assim, né? Obstinada. Eu tenho certeza que eu consigo. Mas, sendo bem sincera, no dia da prova, quando saiu o gabarito, eu desabei. Eu achei que eu tinha ficado em último lugar. Nossa, eu fiquei pirada, pirada. E assim, o jogo psicológico nesse momento é muito complicado, né? Mas eu não pensei em desistir, que eu não conseguiria, nada disso. Tipo, eu tinha uma certa certeza dentro de mim que em algum lugar bem posicionado eu estaria. Sim, Porque quando legal. eu peguei a prova, eu tive a sensação que eu já tinha visto realmente todo aquele assunto. Então, eu sabia que mal eu não iria, né? Entendi. Eu lembro que quando eu saí da prova, Thaís, assim, eu tive uma. A minha sensação foi um pouco diferente. Tá? É claro que são provas diferentes, né? Marinha, Exército e tal, né? Mas a sensação que eu tive foi a seguinte: eu achei que todo mundo ia tirar nota 10 naquela prova, sinceramente. Porque, assim, pareceu fácil, assim, pra mim, sabe? Como você falou até, você falou, pô, eu vi tudo isso aqui. Então, assim, esse é um bom sinal. É sinal que você estudou, né? Não necessariamente você achou fácil, né, e tal, mas você viu aquilo ali e não foi uma surpresa. Então, é sinal que alguma coisa boa poderia vir adiante. Né? Mas eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, assim, essa prova, ela estava muito fácil. Todo mundo vai tirar nota 10. Eu não vou conseguir tirar nota 10 porque eu sei que eu errei algumas coisas aqui. Então, assim, não vai ser para mim, sabe? E aí, quando você vê, né, o resultado saindo, né, você vê que você ficou na frente de todo mundo, né, que é o que é necessário, né, para você ter passado nesse concurso, é o que foi necessário para mim. Você vê que realmente você teve essa percepção somente porque você se preparou bem, né? Concorda Uhum. comigo? Sim, mas assim, durante a prova, eu tava tipo assim, gente, não acredito que essa prova é assim. Porque realmente, durante a prova, pareceu bem fácil. Sim. Eu tinha visto, tudo aquilo eu tinha visto. E eu, assim, eu fazia, eu lembro que eu fazia a prova assim, eu lia a questão e ia lendo as opções e eu ficava, tipo, isso aqui não tem nada a ver. Eu sabia exatamente do que se tratava. Mas por esse jogo psicológico, quando eu cheguei em casa, eu já fiquei na neura, meu Deus. Não sei, não sei. Tava fácil, mas posso estar enganada. Não sei, não sei. Aí, enfim, deu isso. Está provado aqui que você se preparou bem e por isso que você conseguiu passar. Agora sim está esclarecido tudo isso. Agora, essa não é a única etapa desse concurso da Marinha, né, Thaís? Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre as outras etapas e tal, especialmente a prova de títulos da Marinha, né, que é uma etapa assim que muita gente tem muito questionamento, não entende bem como é que funciona. Você acha que essa prova de títulos foi um diferencial para você? Te ajudou de alguma maneira? Te prejudicou, entre aspas, né? De alguma maneira e tal? Como que você pode correlacionar ela assim com a nota da prova teórica? Dá uma visão geral assim da sua experiência com a prova de títulos para o pessoal entender, porque as pessoas têm muita dúvida sobre prova de títulos. Assim, eu considero que esse foi o meu erro, porque Uhum. quando eu pensei no concurso, eu fiquei cega com a prova objetiva. Tá. Mas o concurso, ele te fala que ele tem a prova objetiva, que ele tem o TAF e ele tem uma prova de título. Então, eu acho super válido para quem pode
se dedicar à prova de título também, porque eu caí de segundo lugar para terceiro por conta da prova de título. Então, de certa forma, eu acabei ali tendo uma certa desvantagem, né? Porque eu só tinha, acho que, a especialidade para poder comprovar. Mas aí tem outras coisas. E até antes de saber o resultado, eu iniciei a pós-auditoria, que é uma das coisas que vem pontuando aí nos Sim, últimos concursos. Eu falei, se abrir de novo, eu vou ter. sim. Eu concordo 100% com você, né? É claro que a prova objetiva ela tem um peso maior, então é óbvio, né, pessoal, que a gente vai se dedicar mais à prova teórica, né? Mas havendo essa possibilidade, eu assino embaixo de tudo que você falou, tá? Busca títulos, né? Busca, de repente, não só uma especialização, mas um mestrado, uma editoria em saúde. Se você tem algum artigo publicado, desenterre ele ali de alguma maneira. Tenta comprovar tempo de trabalho, essas coisas todas que a Marinha cobra, né? Para que vocês consigam ter um pontinho a mais, não prejudica ninguém. Né? Mas foque, claro, obviamente, mais na prova teórica, né? Isso aí, sem dúvida. Né? Agora, existe uma outra etapa também que muitas pessoas têm medo, né? Especialmente porque é cobrado natação, né? Que é a prova física. Né? Tem muita gente que quer fazer o concurso, mas não sabe nadar e tal. Qual foi a sua experiência com a prova física? Assim, foi difícil para você? Não foi? Porque eu vi que você já é atleta de futebol, né? Eu acho que para você deve ter sido moleza, né? Ah, Depois do treino de futebol, você deve dar um mergulho no mar, já deve saber nadar, né? Como é que foi a prova física para você? gente, olha, não façam o que eu fiz. Todo mundo faz isso. Gente, todo mundo faz isso. A gente deixa para poder treinar para o TAF 2 dias antes. Não faz isso, gente. 1 mês antes eu fiz isso. Eu só comecei a estudar, a treinar o TAF quando eu vi meu nome, né, na classificação. Consegui fazer tranquila o TAF, mas assim, eu não recomendo. Foi quanto tempo, Thaís, do momento que saiu o seu nome na classificação para o TAF? Você lembra quanto tempo foi? Ia 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim? Professor, acho que foi 1 mês, porque acho Um que mês. saiu dia 24 de setembro e o TAF acho que foi dia 27 de outubro. Tá, Então, foi beleza. 1 mês. E Uhum, assim, para quem não sabe nada de natação, não vai dar tempo. uhum. Não vai dar tempo. Se você não sabe nada de natação, não vai dar tempo. Eu vi uma colega da mesma especialidade que ela não avançou por conta da natação, por conta do TAF. Então, assim, se você tá com um tempo livre, vamos supor que você tem um intervalo entre um estudo e outro. Faça a corrida, faça a natação, porque isso também é importante, é eliminatório, né? Pessoal, como a Thaís falou, elimina mesmo. Eu recebo perguntas às vezes, Thaís, aqui no Instagram, assim, prova física, como é que é? Elimina mesmo? Sim. Está escrito lá no edital, etapa eliminatória, elimina. Então, estude. Estude para a prova objetiva, se prepare para a prova física ao mesmo tempo, porque senão você vai ser eliminado. Né? Tem que ficar bem atento com isso aí. Thaís, cumpridas todas as etapas, né, do concurso com sucesso, existe uma outra etapa ainda a ser vencida, que é a que você está vivendo agora, que é o CFO. Né? É claro que não dá para falar tudo o que acontece no CFO, né? São coisas de dentro de quartel, vocês vão entender isso, né, pessoal, quando vocês passarem no concurso. Mas como que está sendo esse início para você, essa experiência inicial? Porque o pessoal tem muito medo, às vezes, né, Thaís, de CFO, meu Deus, vão me maltratar, não sei o quê. Não é nada disso, eu já posso dar um spoiler aqui, não é nada disso. Agora, também não é um passeio no parque. Né? Como é que está sendo isso para você? Gente, é uma vida nova, né? Ainda mais para quem não tem contato com o militarismo, é uma diferença grande entre o civil e o militarismo. Então, assim, você realmente não vai a passeio, mas você não apanha, não tem nada disso, não. Não é xingado, só é exigido para virar um militar. Então, é uma É questão mais normal, assim né? que É o exigido para a carreira, né? Então, sem novidade, né? não tem novidade. Pois é. E os instrutores, né, Thaís, eu acho que você vai acabar concordando comigo, eles não são pessoas ruins, eles não são pessoas malvadas, eles têm que forjar os alunos como militares, pessoal. Dentistas vocês já são, isso aí todo mundo sabe. Vocês têm que ser agora militares. Né? E aquela coisa, né? Esses instrutores eles vão virar até nossos pacientes no futuro, né? Viram amigos depois e tal, mas ali ele está na função de formar bem os alunos. Né? Se eles não fizerem isso, eles não estão cumprindo o papel deles, concorda comigo? Sim, exatamente isso. É isso aí. Thaís, depois que você terminar o CFO, eu sei que ainda vão alguns meses aí, né? Ainda tem tempo, né? Vai ser bastante ralação, pode esperar, vai ser bastante ralação ainda, mas vai ser importante para a sua formação. Você já tem algum plano
pós-CFO, já está desenhando alguma coisa? Se você até puder também, já dá uma luz para o pessoal sobre o que acontece depois do CFO. Você já sabe para onde vai, né? Você escolhe, não escolhe, né? Você pretende trabalhar fora, né? Quer ficar só na Marinha, quer ficar no Rio, quer ir para outro lugar do Brasil. Compartilhe um pouco aqui, na medida do possível. Eu sei que eu estou sendo um pouco indiscreto aqui, né? Estou abrindo a sua vida como um livro aqui, né? Mas compartilha com o pessoal o que é que você está vislumbrando assim, para o final do CFO, quando você virar dentista concursada mesmo da Marinha. Então, como a vaga é nacional, a gente só sabe para onde vai após a formação. E a Sim, formação é só no final do ano. sim. Então, assim, na minha mente ainda não tem nada certo. Eu quero saber realmente para onde eu vou, para saber o que que eu posso fazer. Mas, assim, tem como você trabalhar fora, né? Tem como você fazer, ter consultório, trabalhar fora e conciliar. Legal. Você pensa em trabalhar fora? Olha, até penso, até É, penso, até até pensa. penso. Quem sabe, né, não aparece essa É. oportunidade aí, né? Muitas coisas a gente vai mudando, né, ao longo do tempo, né, Thaís? Até compartilhando aqui, complementando, né, a sua história aqui, dando uma outra visão do que pode acontecer com as pessoas, né? De repente até serve para você também, né? Porque você é mais jovem do que eu, você está começando ainda, né? Então, eu tenho coisas para te falar também aqui. Mas quando eu terminei o curso de formação de oficiais, né, que eu fui para o Hospital do Exército, né, no meu caso, carreira é igual nas três forças, tá, pessoal? Só muda a farda, é importante dizer isso para vocês também, tá? Não muda nada. Eu comecei a atender fora, assim, em clínicas de colegas, sabe? Às vezes tinha algum paciente que queria fazer algum procedimento estético, alguma coisa assim, que não fazia, né, no hospital militar, aí a gente atendia fora e tal. Fiz alguns cursos da minha área de dentística, né? Eu não sou de implante como você, eu sou de dentística. Então, eu fui me direcionando, né, digamos assim, para essa área. Depois, conforme o tempo foi passando, aí sim, né, sabe, eu mudei, né, de área, mudei de foco, né, aí abri o curso e tal. Então, assim, são coisas que podem acontecer com a gente, né, Thaís, conforme a gente Sim. vai, o tempo vai passando e a gente vai entendendo melhor o que a gente quer. Mas o que tem em comum, por que que eu estou contando a minha história aqui em complemento à sua, né? Porque o que há em comum nas nossas histórias aqui é que a gente tem essa possibilidade, né? Porque você tem a retaguarda da carreira militar, a sua vida está garantida, literalmente, para o resto da vida, sua, né, e consequentemente do seu marido também, da sua filha também, e você pode fazer o que você quiser, né? Ah, eu não quero trabalhar fora, né? Se você quiser fazer como aquele colega que eu dei aqui de exemplo no início, né? Ele falou, ó, oh, Vinícius, agora eu não quero atender, entendeu? Eu quero só cuidar do meu filho aqui, eu quero ver ele crescer e ponto final. Depois eu vejo o que eu faço. Ele tem essa possibilidade, porque ele tem a retaguarda e a estabilidade da carreira militar. Então, isso dá um alívio, né? Concorda comigo? Bastante. É por isso que eu tô assim, tipo, vou ver, depois eu vejo. Exatamente, né? Deixa isso para depois. Foco no CFO. Foco no CFO. É Como isso. um coronel falou para mim, quando eu tinha acabado de passar no concurso do Exército, eu era dentista temporário antes, né? Ele falou para mim, ó, cara, foca no CFO, se forma bem, vai ser importante para a carreira, né? Se tiver mais de uma vaga ali, outro colega disputando com você, você vai ter preferência na escolha de vagas ali na frente dele, vai ser bom para você, foca no CFO. Essa é a dica que eu dou também, tanto para a Thaís quanto para vocês, pessoal. Foquem no curso de formação de oficiais, que vai ser importante. Agora, Thaís, tá na hora de você agora dar orientações e dicas para o pessoal, né? Você tem autoridade para isso já. Que dicas você pode dar para as pessoas que querem passar nesse concurso da Marinha como você? O que você pode aconselhar o pessoal a fazer? A maior dica que eu posso dar é assim: você primeiro tem que decidir o que que você quer, né? Você tem que botar na balança, é a sua vida. Eu vejo muita gente assim na caixinha aqui pro senhor falando: o que o senhor acha? Você tem que fazer. Então, ninguém tem propriedade para escolher a sua vida. Você tem que saber o que é bom para você e o que não é. E a partir disso, você se dedicar. Se você acha que carreira Forças Armadas é para você, então se dedica, né? Não vai ser um aniversário, um casamento, um barzinho que vai te proporcionar o que uma carreira militar vai te proporcionar. Então, isso precisa estar o tempo todo na sua mente e focar. Focar e estudar. Não tem segredo. É o famoso bundinha na cadeira. Essa dica é infalível, né? Não tem por onde Não correr. tem, Não tem não por onde tem. correr. E Thaís, para finalizar o nosso bate-papo, já vou até agradecendo aqui a sua disposição, né, em poder conversar não só comigo aqui, mas principalmente, né, com as pessoas que estão assistindo a gente, que querem alcançar o que você conseguiu alcançar.
né? Eu sei que você deve estar cansado aí do CFO, você tomou um tempo aqui para conversar com a gente aqui, né? Então o pessoal está recebendo ouro de você aqui. Mas que mensagem final você pode deixar para essas pessoas? Eu sei que você compartilhou dicas e tal, mas que mensagem de incentivo final você pode deixar para essas pessoas? Isso é muito importante também. É assim, gente, tudo é possível. O ser humano, ele é super adaptável. Então, acredite em você, entendeu? Acredite em você, você é capaz, sim. E essa vida é sua. É você que escolhe como que ela vai ser. Excelente, Thaís. Excelente, excelente dica. Thaís, algumas pessoas deixaram algumas perguntas aqui durante a live. Pelo que eu vi aqui, eu vi alguns comentários aqui e tal. E eu até aproveito para fazer mais uma chamada aqui para vocês, meu pessoal. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, a hora de trazer é agora, tá? A Thaís vai ajudar vocês aqui com essas respostas, tá? Deixa eu voltar aqui nos comentários, Thaís. Enquanto as pessoas vão mandando outras perguntas aqui pra gente, eu vou subir aqui um pouquinho pra gente ver os comentários e as perguntas que as pessoas deixaram aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Vamos lá, subindo aqui os comentários. Um colega falou o seguinte. Na Polícia Militar de São Paulo, tem aquisição de equipamentos para o fluxo digital, treinamentos para oficiais dentistas, são oportunidades únicas. Por que ele falou isso? Porque a gente falou aqui, né, Thaís, das oportunidades que a carreira militar oferece para os dentistas concursados, né, de você fazer cursos bancados pela força, né, você vai se aprimorando ganhando seu salário. É bom demais, né? É um pouco Uhum. diferente do mundo civil, né, Thaís, isso aí, né? Bastante. Um pouquinho diferente só. Deixa eu ver aqui se as pessoas deixaram mais perguntas aqui. Peraí que eu estou subindo aqui. Ó, o Calixto, né, o professor de Direito Administrativo, ele falou aqui, há muito mito sobre cursos de formação de oficiais. Você tinha uma ideia diferente, Thaís, do que você está vendo agora? Ou você já esperava aqui? De tanto ver caixinha de pergunta aqui no nosso Instagram, você já sabia mais ou menos como é que era? Não, saber exatamente como seria, eu não sabia. Eu imaginava que ia ser uma coisa meio desafiadora, mas não Sim, tinha exatamente uma certeza do que seria. sim. É um susto, assim. Eu até, não sei se eu comentei isso em alguma outra live agora, se for responder uma caixinha de perguntas, mas eu lembro de ter comentado isso recentemente. Mas eu fui dentista temporário, como eu te falei, né, Thaís? E, assim, eu fiquei 3 anos como dentista temporário, sabe? Servi em pelotão especial de fronteira e tal. Mas mesmo assim, eu achei impactante aquele início de CFO, sabe? É diferente, sabe? É algo diferente, pessoal. Mas assim, como a Thaís falou aqui bem no começo, no final da live, quer dizer, o ser humano é adaptável, né, Thaís? Se você tem o foco ali naquela missão, você vai tirar de letra. Todo mundo, todo ano, todo mundo consegue terminar o CFO bem ali, Por né? que você não conseguiria, né? Todo mundo que quer terminar consegue terminar, é isso que eu queria dizer. Teve uma última mensagem aqui, Thaís, da Carolina. Ela falou o seguinte, muita inspiração, sou aluna do curso, antes mesmo de começar a minha especialização, para ir me preparando. Ou seja, ela entrou no curso, né, antes mesmo de iniciar a especialização. Tá te desejando sucesso aqui. Show de Obrigada. bola. Thaís, não vou tomar mais o seu tempo aqui, tá? Já te explorei bastante aqui. Eu tenho certeza que todo mundo está mais do que agradecido pela experiência aqui, né? Pelas dicas, né? Pelas orientações que você deixou. Vai ajudar muita gente, né? Como a colega falou, você é uma inspiração, né? Para todos os dentistas, concurseiros do Brasil, na verdade. Você passou no concurso mais exigente para dentistas do Brasil. Você é um exemplo, tá? Você conseguiu algo muito grande. Parabéns mais uma vez. Eu sei que eu já te dei aqui 50 milhões de parabéns desde que você passou no concurso, mas publicamente agora aqui, né? Parabéns mais uma vez. Eu desejo muito sucesso para você, mais ainda do que você já alcançou, tá? E qualquer coisa que você precisar ao longo dessa jornada, né? Por mais que você já tenha passado na prova, você sabe que você pode continuar contando com a gente aqui do Dentista e Militar, tá? Qualquer desafio que você enfrentar nesse CFO, traga aqui para mim, que eu vou conversando com você, vou te tranquilizando na medida do possível, vou te orientando. E só deixando mais um aviso para o pessoal aqui, Thaís. Pessoal, deixem um like aqui se vocês gostaram dessa live, compartilhem esse link aqui com outros colegas dentistas que querem passar nesses concursos das Forças Armadas também. Salvem, tá? E essa live vai ficar salva aqui, inclusive, né, no nosso perfil. Então, salvem para vocês assistirem de novo, para vocês terem a Thaís como inspiração, especialmente naqueles momentos mais difíceis, né, Thaís? Pô, tá passando por uma dificuldade a mais, assista essa live aqui de novo, que a Thaís com certeza vai motivar vocês aqui ad eternum a vocês continuarem estudando e conseguirem passar no concurso. E lembro que o link de matrícula do curso Dentista Militar
tá na bio aqui do nosso perfil, tá? A gente está com turmas abertas para Exército, Marinha e Aeronáutica. Cliquem lá, escolham sua turma, melhor forma de pagamento e entrem para vocês conseguirem ter esse direcionamento que a Thaís teve também. Thaís, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, professor. Obrigada a toda a equipe Dentista Militar. Vocês me ajudaram muito. Mérito 99% seu. Nossa, 1% só. 99% foi você, como eu sempre digo, tá bom? Um abraço, Thaís. A gente vai se falando. Obrigado. Boa Tá noite. certo. Bom descanso aí. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.